Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar Ezequiel 36, o livro de Ezequiel, versículos 25 a 28. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Esta é a promessa de Deus para nós, para você, para a sua família, para a sua comunidade, para toda a igreja, para todo ser vivente. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Isso concretamente acontece na nossa vida quando somos batizados. Quando recebemos o batismo, derramarei sobre vós água pura e sereis purificados, limpos, perdoados de todos os pecados. Por isso que é importante batizar os nossos filhos logo quando eles nascem, para que esta maravilha que a palavra de Deus promete já aconteça na vida deles quando pequenininhos. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Sobre vós água pura. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos, em especial do pecado original, não é mesmo, Padre? Sim, todos nós fomos criados, concebidos no pecado original dos nossos pais, os primeiros pais. Mas com o batismo esse pecado original é lavado, ele é tirado da nossa vida. E nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Porém, nós temos uma leve inclinação ainda para o mal que persiste em nós. Olha que coisa linda o caminho que Deus faz com Israel. Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Ele fez a limpeza. Ele nos purificou. E aqui uma coisa linda de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós permitimos a Ele que Ele faça agir em nós o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, tudo que nós fizemos no passado ficou esquecido. Deus não lembra mais disso. O que Deus perdoou está perdoado. O passado Deus não fica lembrando. E o que Ele vai fazer então? Colocarei em vós um coração novo e vos porei um espírito novo. Deus é o Deus da novidade. Não da novidade enquanto criatividade, mas enquanto novo do que Ele tem para cada um de nós. Ele vai colocando. Depois o que Ele vai fazer conosco? Porei o meu espírito em vós e farei que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Então Deus nos lava, nos purifica dos erros, das máculas dos pecados que nós cometemos. Ele nos dá um coração novo, um espírito novo e abre diante de nós um caminho novo. Mas aí você fala assim: Padre, mas eu já fui batizado e voltei a pecar. Como que eu faço? A confissão é um novo, não vou dizer isso, senão as pessoas vão entender errado, mas é o lugar de Deus nos purificar de novo dos pecados que nós cometemos.
Esse caminho novo que Deus vai abrindo, esse caminho novo que Deus vai fazendo com que a gente viva nas suas leis, segundo os seus preceitos, ele vai sendo sustentado pela graça que nós vamos recebendo em cada confissão, em que nós vamos permitindo a Deus que vá purificando ainda mais o nosso coração. Tudo isso acontece pela ação do Espírito Santo. Olha o quanto é importante nós nos abrirmos ao Espírito Santo. Como disse São Paulo, é no Espírito que nós proclamamos que Jesus é Senhor. Se não for o Espírito, a gente não consegue reconhecer isso. Nós não sabemos rezar, São Paulo vai dizer, mas o Espírito ora em nós. Ele ora e clama em nós, Abba, Pai. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Esse Espírito que você recebeu no batismo lá quando você era pequenininho, você nem sabia o que estava acontecendo. Ou você que foi batizado ainda adulto, teve a graça de receber o Espírito Santo. E como dizia Salete, o quanto é importante nós levarmos as nossas crianças para a pia batismal. Para que mesmo sem entender, ela já viva esta alegria do renovo do Espírito Santo que Deus quer fazer em nós. Ele quer renovar em você as graças do Espírito. Se abra. Esse trabalho do Espírito Santo em nós, esse trabalho de Deus, é bem cirúrgico. Removerei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É como se fosse uma cirurgia espiritual que Deus faz quando somos banhados, mergulhados, batizados no Espírito Santo. O coração de pedra vai aos poucos se tornando um coração dócil, de carne, a voz de Deus. O ciúme, a inveja, a competição, o egoísmo, a mágoa, o ressentimento, a ira, a discórdia, quando o Espírito Santo é derramado, vai dando lugar à bondade, o perdão, a reconciliação, a generosidade, a humildade, ou seja, o coração de pedra vai se transformando num coração de carne. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor hoje. Que pelo derramamento do Espírito Santo, Ele venha transformar os nossos corações, libertar os nossos corações das amarras, da dureza, daquilo que torna o nosso coração endurecido. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha lavar, que Ele venha restaurar esse batismo em nós. O que é o batismo no Espírito Santo? É a renovação de um batismo que já existe. Não é um sacramento, o batismo no Espírito Santo. Mas é a renovação de um batismo que já existe, mas que por falta de evangelização, de experiência com Deus, de catequese, o Espírito Santo fica ali como que aprisionado na nossa ignorância. Então temos que pedir, vem Espírito Santo, renunciar ao pecado, renunciar à vida velha, renunciar ao demônio e todas as suas obras e sermos cheios do Espírito Santo. Vamos rezar assim, Fábio? Vamos clamar a Deus que nesta manhã e nesta oração nós sejamos assim, abertos ao Espírito Santo. Quando a Salete falava, do Espírito aprisionado, é bem isso. Esse batismo que nós falamos agora no Espírito, é como se você abrisse assim, vamos dizer, o lugar onde o Espírito Santo dentro de você está aprisionado, aquilo que São Paulo vai dizer, não contristeis o Espírito que habita em vós, é como se você abrisse as portas do seu coração, para que o Espírito Santo saísse, e derramasse em você, e fizesse infundir em você todos os dons e os carismas, para que você tenha uma vida nova agora, a partir do Espírito, no Espírito. Então vamos rezar pedindo, vem Espírito Santo, toma os nossos pensamentos, toma o nosso coração, toma todo o nosso ser, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor tire de mim o coração de pedra, e apague da minha história, da minha vida, tudo aquilo que petrificou o meu coração. Porque essas coisas não foram dadas por Deus. Deus me fez bom. Deus me fez com um coração cheio de bondade. Renova em mim, Espírito Santo, esta bondade. Leva-me de volta às águas do batismo e dê agora em mim
as graças próprias que vêm com o batismo que eu recebi lá, quando eu era pequenininho, mas que agora eu me abro para que as graças e os efeitos ajam em nós. Vem, Espírito Santo. Tu que és o Consolador, vem, Espírito Santo, doador dos dons, esses dons que nos ajudam a realizar a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, remover o nosso coração de pedra, um coração em pecado, para um coração que ouve a voz de Deus, um coração dócil. Vai entregando agora ao Espírito Santo as áreas da sua vida, as áreas do seu coração que precisam ser transformadas, que precisa desta ação cirúrgica do Espírito Santo, removendo tudo aquilo que é pecado em nossas vidas, que endurece o coração. É o pecado que endurece, as feridas endurecem, e o derramamento do Espírito Santo vai transformando, vai pedindo: vem, Espírito Santo, em todas as áreas da minha vida. Na área do perdão, se o seu coração está endurecido para o perdão, se o seu coração ainda é de pedra em relação a perdoar o outro, vai pedindo agora: Espírito Santo, vem remover este coração magoado, ressentido, cheio de raiva, de ódio, de rancor, de frutos da carne. Vem, Espírito Santo, se derramar sobre o meu coração, sobre a área do perdão, para que eu possa perdoar, Espírito Santo, aquela pessoa que eu não tenho forças para perdoar. Vem, Espírito Santo, e lava o meu coração. Vem, Espírito Santo, e purifica o meu coração. Vem, Espírito Santo, na área da reconciliação. Pessoas que não se falam, que são inimigas, que não passam na mesma calçada, que são cristãs, mas que vivem em guerra. Nós pedimos: Espírito Santo, remove, faz esta ação, realiza esta obra de remoção do coração de pedra, orgulhoso, vaidoso, invejoso, ciumento. Vem, Espírito Santo, transformar, quebrar toda dureza do nosso coração. Nós pedimos, Espírito Santo, vem nos dar esta força. Santo, permita-se viver essa transformação por obra do Espírito Santo. Não fique preso aos sentimentos de vingança, aos sentimentos de que se você perdoar, você se humilhará diante da outra pessoa. Não fique preso a esses sentimentos mundanos, porque o Espírito Santo quer vir fazer uma grande libertação na sua vida, e essa libertação precisa do teu sim agora ao Espírito. Então se entrega agora, se abandona agora, abandona os teus pensamentos ao Espírito Santo, deixa Ele ir purificando os teus pensamentos, para que assim o seu coração seja transformado em um coração de carne. Vem, Espírito de Deus, agora, nos batizando, nos dando esta nova oportunidade, este novo recomeço. Vem, Espírito de Deus, batiza-me. Batiza-me, Senhor, vai pedindo isso com teu Espírito, com toda a fé, com toda a confiança, pois minha alma sedenta está. Peça. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Peça, vem. Vem, ó água viva, ó água viva,
ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Mais uma vez, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Suplica, batiza-me, batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Deixe com que o Espírito Santo agora haja em você. Você que está dizendo assim, mas eu queria entender como isso funciona. Primeiro sinta, primeiro receba, primeiro se abra aos dons do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo em você. E todo o entendimento virá do Espírito Santo. Toda a graça do conhecimento virá do Espírito Santo. Agora você precisa se abrir. Agora você precisa estar disposta à ação do Espírito Santo. Por isso nós nos abrimos a Ti, Espírito Santo. Reza assim comigo: Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, Hóspede da minha alma. hóspede da minha alma, Que já me habita pela força do batismo. que já me habita pela força do Eu batismo. me abro. Eu me Para a abro Tua presença em mim. para a Tua presença Eu em me mim. abro. Eu me Para abro receber para os receber dons, os e dons os carismas e os que o carismas Senhor deseja que o Senhor deseja confiar a mim. confiar a mim. Eu renuncio agora, Espírito Santo, Eu renuncio agora, a tudo aquilo a tudo aquilo que possa ser que possa ser obstáculo obstáculo à Tua graça na minha a vida. Tua graça na minha Eu vida. renuncio agora Eu renuncio a todo agora pecado, a todo pecado, a toda situação de a pecado, toda situação de pecado, a toda condição de pecado a toda condição de que pecado me impede que me impede de ser dirigido por vós, Espírito Santo. de ser dirigido por vós, Espírito A Santo. partir de A agora, partir de agora, eu quero ser dócil a vós. eu quero ser dócil a vós. Eu quero ser dócil à sua voz, Eu Espírito quero Santo. ser dócil à sua voz. Eu quero viver Santo. os mandamentos de Deus. Eu quero viver os mandamentos de Deus. Eu quero seguir a palavra do Senhor. Eu quero seguir a palavra do Senhor. Eu quero ser, Eu quero ser, pela vossa ação em mim, Espírito Santo, pela vossa ação em mim, um Espírito Santo, autêntico cristão. um autêntico cristão. Eu quero manifestar em mim Eu quero manifestar em mim todo o jeito de ser de Jesus, todo o jeito de ser de Jesus, para que aqueles que para mim olharem para que aqueles que para mim olharem reconheçam, reconheçam, como disse São Paulo, como disse São que Paulo, já não sou eu quem vivo, que já não sou eu mas quem é vivo, Cristo que vive em mim. mas é Cristo que vive em mim. Seja meu Senhor, Espírito Santo. Seja meu Senhor, Toma-me, Espírito Santo. Toma-me, Espírito Santo. E o E Espírito Santo agora, concretamente, deseja mudar a linguagem de filhos para os pais e pais para filhos. Toda linguagem agressiva, toda linguagem de xingamentos, toda linguagem de palavrões, toda linguagem que deprecia. Esta linguagem não vem do Espírito. E eu sinto nesse momento que Jesus deseja derramar em muitos corações a graça de uma linguagem nova com a família.
de uma linguagem nova no trato pai, filho, filho e pai. Uma linguagem nova entre marido e mulher. Porque o mundo tem entrado no seu jeito de falar. A mundanidade tem entrado nos seus pensamentos, no seu jeito de resolver as coisas dentro da sua família. E o Espírito Santo quer dar a você uma linguagem nova. Que o seu jeito de falar seja o jeito de falar do Cristo, com bondade, com paciência, com benignidade. O Espírito Santo quer colocar em seus lábios palavras de bênção. E vem colocando mesmo o Espírito de Deus palavras de bênção dentro de nós. Vem convencendo o nosso coração de que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Você que está tão acostumado, está sedimentado, foi ali criando já aquela crosta. E você até fala, eu sou assim mesmo, é desta forma que eu ajo. Se alguém gostar de mim, é desse jeito que vai ter que gostar. Mas o Espírito Santo hoje vem te ensinando um jeito novo de fazer as coisas, um jeito que vai até assustar as pessoas que estão próximas a você, porque é um jeito diferente de ser que o Espírito Santo quer apresentar a você no dia de hoje. Mas é preciso um coração dócil, um coração que se dobre a esta experiência do Espírito, porque Ele quer visitar a sua vida. Você, mulher, que é sempre tão dura nos seus posicionamentos, você está coberta de razão, mas às vezes perde pela dureza. O Espírito Santo quer lhe ensinar a apresentar as suas ideias, que estão totalmente de acordo com aquilo que é até mesmo a fé, mas você não consegue convencer porque falta esta graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E como a Salete dizia, pais e filhos que ali quebram as relações porque falta aí o Espírito de Deus. Então você que é mãe, agora você que é pai, peça o Espírito sobre você. E você que é filho, peça o Espírito sobre você agora, porque o coração que precisa ser mudado é o seu, e não somente o do seu pai ou da sua mãe, ou não somente o do seu filho. Mas vem Espírito Santo agora, porque nós temos este coração que necessita. Nós pedimos, Espírito, que o Senhor venha, Espírito de Deus, e possa transformar. Oremos mais uma vez na linguagem dos anjos e deixa o Espírito Santo ir fazendo esta obra que Ele começou. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do Espírito, o que você falar, o que você disser, também será marcado pela presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem no nosso falar, Espírito Santo. Enche os nossos corações, Espírito Santo. Você que está enraivado, que está com muita raiva de alguém, peça agora ao Espírito Santo que venha sobre o seu coração que está com raiva, que está tomado de raiva, uma raiva que ficou guardada e que está aí alojada no seu interior, e você não consegue nem dormir direito, seu sono é perturbado. Vai pedindo agora esta graça, Espírito Santo, dai-me a graça de me libertar agora de toda raiva guardada, toda ira dentro de mim.
Vem, Espírito Santo, toma o meu coração. Vai entregando agora o seu coração ao Espírito Santo, para que ele possua o seu coração, que toda essa raiva vai caindo por terra, vai perdoando a pessoa e também vai olhando para você. Você também tem falhas, você também erra, você também diz o que não devia. Então, olhando para a sua fragilidade, vai pedindo ao Espírito Santo esta graça de ter misericórdia com essa pessoa que você está com raiva. Vai pedindo, Espírito Santo, liberta-me. Liberta-me desta raiva. Porque ela faz mal para mim, Espírito Santo. Para a minha alma. Para o meu caminho de conversão. Vem, Espírito Santo. Enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Coloco esta raiva aos pés da cruz. Esta ira aos pés da cruz. E peço, Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos.